Esther, capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther a casa e os bens de Hamã, o inimigo dos judeus. E Mordecai foi apresentado ao rei, porque Esther havia contado ao rei que Mordecai era o seu parente. Então o rei tirou o seu anel sinete que ele tinha tomado de Hamã e o deu a Mordecai. E Esther nomeou Mordecai como administrador de todos os bens de Hamã. Depois Esther se jogou aos pés do rei, chorando, e pediu que anulassem a ordem de Hamã, o descendente de Agabe, e que não deixasse que o terrível plano de Hamã contra os judeus fosse executado. O rei estendeu seu cetro de ouro para Esther, e ela se levantou e ficou de pé diante dele. Então ela disse: se for de agrado do rei, e se eu puder contar com a sua bondade, e se o Senhor achar que o que eu peço está certo, então assine um decreto anulando a ordem de Hamã, a ordem que o filho de Hamedata e descendente de Agabe deu, para que no reino inteiro todos os judeus sejam mortos, pois eu não poderei suportar a destruição do meu povo e a morte dos meus parentes. Então o rei Xerxes disse à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eu mandei enforcar Hamã por causa do plano que ele havia feito para matar os judeus, e dei todos os seus bens a Esther. Mas uma ordem dada em nome do rei e carimbada com seu anel sinete não pode ser anulada. Porém, escrevam o que quiserem aos judeus, assinem em meu nome e selem as cartas com o meu anel sinete. Isso aconteceu no dia 23 do terceiro mês de Sivan. Mordecai mandou chamar os secretários do rei e ditou um decreto aos judeus, aos representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos de todas as províncias do reino, que eram 127 ao todo, que iam desde a Índia até a Etiópia. O decreto foi traduzido para todas as línguas faladas no reino, e cada tradução seguia a escrita usada em cada província, e o decreto foi copiado também na língua e na escrita dos judeus. As cartas foram escritas em nome do rei e carimbadas com seu anel sinete, e levadas por mensageiros montados em cavalos, criados na estrebaria do rei. Na carta, o rei dava autorização aos judeus de todas as cidades do reino para se organizarem e se defenderem contra qualquer ataque. E se homens armados de qualquer povo ou de qualquer província do reino atacassem aos judeus, estes poderiam combatê-los e matar. Eles podiam acabar com todos os seus inimigos, até mesmo mulheres e crianças, e ficar com os seus bens. Em todas as províncias, os judeus tinham ordem para fazer isso no dia marcado para a matança, isto é, no dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia da ordem do rei deveria ser publicada como lei e ser lida em público em todas as províncias, para que no dia marcado os judeus estivessem prontos para se vingar dos seus inimigos. O rei deu a ordem, e os mensageiros montaram cavalos ligeiros da estrebaria real e saíram depressa. O decreto foi lido em público, e também em Susan, a capital. Mordecai saiu do palácio usando uma roupa real azul e branca, com uma grande coroa de ouro na cabeça e uma capa vermelha de linho fino. Todos os moradores da cidade de Susan ficaram muito contentes e soltaram gritos de alegria. E para os judeus brilhou a luz da felicidade, da alegria e da vitória. Em todas as cidades do reino em que foi lida a ordem do rei,
Os judeus ficaram felizes e se alegraram, e comemoraram com festas e banquetes. Entre os vários povos do reino, muitos se tornaram judeus, pois agora estavam com medo deles.